todos esses símbolos calham historicamente com esse mesmo elemento, principalmente quando você faz a abordagem de Babilônia, portanto é sólido historicamente. Como também você pode verter para o outro com a identificação do homem que lhe dirige, porque o poder e a imagem já estavam configurados antes. Então você tem a imagem, você tem o poder, que é a besta, e você tem o homem que lhe dirige. Qualquer dos dois. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha a besta, percebe que na descrição do poder tem uma característica a mais, que é ele tem olhos e tem boca e fala grandiosamente. Portanto, não é genérico, é específico. É a pessoa que fala dentro do poder, que é a besta, dentro da imagem, que é a junção dela com o Estado. Então, tanto faz o lado que você vai, os dois caem muito solidamente ao texto. Mas a gente não precisa dessa interpretação para identificar o poder. Portanto, assim, é uma questão de margem de segurança. Você pode trabalhar com a imagem, com o modelo, com o poder como o desenho, então campo neutro, campo de segurança, ou você vai para o campo de risco e aí você tem que estar pronto para levar pedrada. Como eu não tenho medo da pedrada, porque todos os outros itens são sólidos, então tanto faz. Mas se não tiver segurança, fica com o símbolo clássico, que aí você está dentro da margem de segurança, não tem como ser contestado. Ele fecha com todos os outros símbolos de Apocalipse também, do mesmo jeitinho. Lembra que tem o falso profeta, tem a besta, tem o homem do pecado, tem uma série de símbolos que vão aparecer personalizados lá na frente, no resto do Apocalipse. Então não é só genérico. Você não tem textos só genéricos, você tem textos específicos. Todavia, a besta pode ser também qualquer um de nós se colocar no lugar de Deus por não aceitar o sacrifício. Não, se colocar no lugar de Deus não aceitando o sacrifício, você é parte daqueles que servem a besta, os que a adoram, os que estão presos à Babilônia e não saem dela. Se puser o artigo, aí você pode considerar, mas sem o artigo, não. Sem o artigo indefinido, não. Viu? Esse deserto está associado com a terra, né? Essa comparação é só no símbolo disso. O Só. deserto é uma terra distante, a terra é uma terra distante. Não, é a questão de onde estão as nações ou onde não estão. Mas isso tem alguma coisa a ver com o grego? Tem uma mesma palavra? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma como o Apocalipse usa esses símbolos só. Não tem a ver com a interpretação textual de etimologia. Não é o caso. Uma terra lá distante. Não é o caso. É que esse contraste terra e águas no Apocalipse é lugar onde as nações estão, então águas, rios, mares, e o lugar onde não há nações, o lugar não habitado, o lugar deserto. São esses dois elementos que você tem em contraponto. Porque tem gente que tem dúvida disso, Lembra, se a tua dúvida está com as palavras em português, volta ao capítulo 12 e você vai ter as duas lá, deserto e terra. As duas estão lá. Lembra? O deserto foi para onde a mulher fugiu e a terra abriu a sua boca e engoliu o quê? O rio que o dragão jogou sobre ela. Então tanto faz você olhar num texto do outro, a referência está lá. Ok? Mas aí não é uma definição etimológica, ela é simbólica. Sobre as marcas, é literal? Não, você está em texto simbólico, né? Como posso interpretar isso? Isso é uma regra de interpretação básica em textos de simbologia. Se um texto é simbólico, tudo nele será ou nada é. Na prática. Por exemplo, marcas na fronte ou sobre Sim, qual é o símbolo? Que símbolo é esse? Mão direita e fronte. Fronte, o poder decisório e vontade e liberdade humana. Você perde a liberdade e rende a sua liberdade à autoridade episcopal. Mão direita, cidadania, trabalho, é onde você define a sua capacidade de cidadão. Então você não vai poder comprar nem vender, não vai poder trabalhar e nem ter autoridade de liberdade porque você está preso àquele poder. Ou... É ideológico. Independente de qual seja a forma como você vai separar as pessoas para dizer esse aqui é de um grupo, esse é do outro, ok? Por que eu estou dizendo isso? Volta e meia surge pessoas falando, não, isso aqui vai ser um chip que vão implantar na mão ou na terra. Independente de qual seja a forma que você vai escolher
para legitimar cidadania, se vai ser um cartão de crédito, se vai ser SIC, se vai ser um número mundial de identificação de pessoas, independente de qual seja a forma que você use para identificar quem é cidadão e quem não é, a marca não tem nada a ver com a forma. A marca tem a ver com a autoridade e com a cidadania, com a liberdade de trabalho. A gente vai enxergar, a gente vai ter opção. Você vai ter opção, você vai escolher um poder ou outro. Não escolhendo o poder dominante, você está sendo perseguido e não tem mais a liberdade. Imagina que fosse hoje, qual é o número que rege o Brasil enquanto número único? CPF. RG não é que você pode ter mais de um, mas CPF só tem um. Ok? A não ser que você forje um, mas CPF só tem um. Então, CPF é um número que, por exemplo, você poderia referenciar. A partir de hoje só faz compra em supermercados, em lojas, etc. quem tem a CPF. Beleza, quem tem CPF? Tem CPF todo aquele que receber a assinatura do clérigo da igreja dizendo ele é membro daqui e confessa a nossa religião. Então você recebe o CPF. Percebe que a forma ela é etérea, ela pode ser qualquer coisa. É escolha e sua consequência. A escolha e sua consequência é a questão. Então a escolha qual é? Adorar a Deus ou adorar a imagem que foi feita à besta? Qual é a consequência? Cidadania para um, pária para o outro. E na escala de tempo dos eventos finais, a gente pode encaixar isso mais ou menos Esse processo aqui, a partir da lei dominical. já bem próximo. Decretada a lei dominical, a partir daí você tem que definir a autoridade, quem vai para um lado e quem vai para o outro. Ok? Penso que eu vou ter as pragas e já vão jogar, né? As pragas são depois. Você tem lei dominical, processo decisório, autoclamor, derramamento do Espírito Santo, tudo isso está acontecendo aqui. Fecha-se a porta da graça, ninguém sabe quando é, você só sabe que fechou porque caiu a primeira praga. Então a marca de que a porta da graça se fechou caiu a primeira praga. A partir daí, quem é ímpio continua ímpio, quem é justo continua justo. Por quê? O selamento do povo de Deus marca o fim do período de misericórdia de Deus e as pragas. Então, para quem conhece a Bíblia, o ponto delimitador de águas entre a história da misericórdia e a história da ira de Deus reside na primeira praga. Caiu a primeira praga, acabou a misericórdia. A partir daí já estão separados os grupos. O que eu ia dizer é que vão usar o fato de nós não estarmos... A segunda fase das perseguições, que é a fase mais aguda das perseguições, acontece depois da queda das pragas, você tem que encontrar o culpado para essas coisas que estão acontecendo no mundo. Como o motivo anterior era religioso, ou seja, a solidariedade do mundo se deu por um foco religioso estatal, a culpabilidade também se dará por um foco religioso estatal. Deus está irado com a gente porque a gente não age contra eles. Vamos matá-los que aí Deus fica bonzinho. Nada muito diferente do que acontecia na história do paganismo antigo. Na verdade, a escolha vai determinar as duas cidadanias. Os filhos de Deus e os que servem a besta e a sua imagem. Essa é a definição. Inclusive, todos os textos são de característica estado político, né? São imperiais. Se você olhar o descritivo, você tira um pouco o viés religioso e olha o descritivo, o que você está descrevendo são autoridades e poderes. Quem dirige a terra, quem não dirige. Quem tem autoridade legítima sobre a terra, quem não tem. Quem vai ganhar a guerra, quem vai perder. Todos os textos têm a ver com isso. Cidadania mesmo. Mas essa aí provavelmente vai partir do governo, né? Deixa eu ver aqui quando você Então vamos lá. Iniciativa privada. Então vamos lá. Descritivo é governo. Governo confere autoridade de unicidade à fé cristã por meio do episcopado como unificador da fé cristã e da fé do mundo, não só o cristianismo. Lembra que vai todo mundo no mesmo pacote. Além de conferir autoridade para cá, os dois fazem o pacto e delimitam o dia de observância. Delimitada a lei dominical, o dia de observância, você tem um fenômeno estatal. Quem desrespeita o Estado está desrespeitando o Estado, está contra a lei. Está desrespeitando o Estado numa lei religiosa, não estatal. Aí vai ser legal você imaginar. Sim. Quer ter uma ideia de como é isso? Volta 2 dias na história e tenta olhar a França perseguindo 2 pessoas. Lembra? Tem o radicalismo de um lado, religioso, e
todos os outros modelos religiosos libertários, inclusive o Islã, olhando para isso dizendo, isso não é legítimo. Em dimensões bem menores, Vai ser legal. é mais ou menos o que vem pela frente. Por isso que esse fato humanamente seria impossível de escapar. A sobrevivência disso depende exclusivamente da misericórdia de Deus, porque humanamente ninguém escapa disso. O mundo inteiro contra um grupinho de pessoas, extermínio absoluto. Haja montanha pra esconder. Ah, não esconde. Do jeito que anda. Hoje não esconde. Com satélite você não esconde mais ninguém. O cara vai, corre pra montanha com o celular ligado ainda. Tirando o céu, só pra rastrear. Partiu um monte. Nem precisa, você tem térmica. Com imagem térmica você focaliza o sujeito, você focaliza uma moeda no chão. Hoje achar alguém não é um problema. Mas por isso que- Tecnologicamente falando, por isso que é não. estranho não ter achado aquele avião até hoje. Estranho. Bem que ali você tem um fator, né? Que se ele caiu no mar, você não acha. Sim, mas mesmo assim. Você não, por satélite você não acha mais. Mas tem tudo. Você acharia ele voando se tivesse a sorte de um satélite estar passando naquela região e ter gravado as imagens térmicas daquela região. Você conseguiria reproduzir. Mas se não tiver, porque aí depende do posicionamento arbitral, né? Quer dizer, ou é muito azar ou muito bem planejado. É. Uma das duas coisas foi. Pois é. Posso Considerando o número de horas de voo, eu fico com muito bem planejado. ir pro nada dele? Sim, já está aberto. Tá.